Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do primeiro módulo, a evolução histórica da psicologia. Nesse primeiro módulo, a gente vai entender, o que eu até adiantei na aula de introdução, mas a gente vai entender toda a construção até filosófica que levou ao conhecimento que nós temos hoje dentro da psicologia. Como eu disse, isso é fundamental para todo profissional que deseja realmente se aperfeiçoar, queira realmente se aprofundar nos conhecimentos da psicologia, visto que quando você entende a base, quando você entende o processo, você entende também que aqueles conhecimentos que muitas vezes a gente propaga até os dias de hoje, apesar de não terem embasamento científico muitas vezes, eles têm toda uma construção, tem todo um contexto que foram desenvolvidos, e aí a gente consegue entender até um pouco a ideia, o intuito, a motivação daquele teórico, daquele profissional, daquele estudioso para desenvolver tal teoria. E um exemplo que eu cito muito é o próprio Freud, que iniciou sua carreira até como um fisiologista, buscando trazer um rigor científico para o método psicanalítico, mas, porém, todavia, era um homem de seu tempo. Logo, não tinha acesso a tecnologias que a gente só foi desenvolver de fato nos anos 90, ou seja, quase 90 anos depois das primeiras publicações, quase 100 anos depois das primeiras publicações do Freud. Então, por mais que a gente entenda a psicanálise, e hoje até alguns conceitos psicanalíticos tenham uma fundamentação científica, quando você muda o olhar para o olhar neurocognitivo, neurocientífico, você entende o que está acontecendo. Mas o próprio Freud não teria acesso a toda essa tecnologia, a todo esse estudo. Então, é interessante olhar para 100 anos atrás, nesse exemplo específico, que, por mais que a gente tenha essas questões, essas coisinhas até que parece de adolescente, essas briguinhas entre abordagens, a minha é melhor, não, a minha é melhor. No fim, o que manda a ciência, mas ainda assim, a gente consegue entender que aquelas que não têm uma comprovação científica de fato, é porque é muito mais pelo momento em que foram escritos, e se a gente pegar para estudar hoje algumas coisas, a gente consegue comprovar, consegue entender e explicar até um pouco melhor. Mas é mais nesse sentido, porque trazer essa questão da evolução histórica, para você entender todo esse contexto, e o que você faz hoje, o que você fala hoje, teve toda uma construção. E quando você entende esses fundamentos históricos, você deixa de ser um simples toque-discos que só vai repetindo aquela música, digamos assim, e você passa a ser alguém que realmente pode criar, realmente alguém que entende e pode aplicar aquele mesmo conceito em diferentes situações, porque você entende o fundamento, não só a finalidade. Bom, dito isso, vamos começar de fato com essa introdução, mas também com esse entendimento da evolução histórica da psicologia. Bom, a psicologia vai ter ali suas raízes na filosofia. Claro que muito disso vem desde tempos antes de Cristo, digamos assim. Na própria Grécia Antiga, vamos ter... Quando fala Grécia Antiga, eu me refiro mais ao período, porque nem todos eram, de fato, gregos, mas vamos ter ali romanos, ou seja, Itália, enfim. Mas muitos filósofos, já 2.500, 2.300 anos atrás, já traziam ali algumas ideias sobre o que a gente viria a entender como psicologia, como um estudo da mente, dos processos mentais, das emoções, dos sentimentos. Por exemplo, a ideia de um estado melancólico vem dessa época, e aí depois, muitos anos depois, a gente começou a entender e inclusive classificar como depressão, transtornos depressivos, enfim. Então, muito do que a gente tem na psicologia hoje começou, na verdade, muito do que a gente tem no mundo hoje começou nessa época, com esses conceitos. Apesar do Egito ter sido um grande império com grandes tecnologias, não perdurou tanto a mesma coisa com os árabes. Bom, os árabes, a gente tem muita coisa na medicina hoje, que é
no próprio alfabeto, que é de influência árabe. Os persas também tiveram, os babilônicos também tiveram grandes avanços, grandes pensadores, mas de modo geral, os chineses também, só que de modo geral, para a psicologia, a gente começa a traçar muito mais ali desses 2.500, 2.300 anos, 2.500, 2.300 anos antes, que vai desenvolver o que a gente chamaria de filosofia ocidental. Bom, então temos essas raízes filosóficas, como eu disse, né, a gente vai ter todo esse conteúdo filosófico, mas o que nos importa um pouco mais é o momento ali do iluminismo, que a gente começa a quebrar aquela proibição, digamos assim, que existia em relação à própria igreja e o livre pensamento. O que eu quero dizer com isso? A igreja detinha o poder de dizer se algo era doença, se algo não era doença. Na Europa, digamos assim, não tinha uma medicina avançada. É isso que eu falei dos árabes, que os árabes já tinham ali uma medicina muito mais desenvolvida, muito do conhecimento que a gente tem sobre medicina, sobre até a própria psicologia, no sentido de uma psicologia, a parte biológica da história, nasceu ali no mundo árabe. Só que na Europa existia, eu não gosto de usar o termo idade das trevas, mas existia assim, uma certa limitação da igreja, apesar de que a igreja, sim, ela incentivava universidades, criava universidades, temos muitos estudiosos, mas em alguns pontos a igreja, de fato, né, uma pessoa talvez esquizofrênica, era tida como possuída, algo nessa linha, era algo muito mais metafísico, extraordinário, divino, do que necessariamente algo, um transtorno neurobiológico, enfim. E muito desse pensamento ainda existe até os dias de hoje, e aí já não é a igreja, mas é dentro da própria psicologia, que descarta, né, essa questão neurobiológica e vai muito mais para algo metafísico quase, algo beirando o esotérico muitas vezes, e perde essa percepção da matéria. E é exatamente esse o ponto. Nós chegamos então no momento do iluminismo, que vem de encontro, né, e até um pouco contra esses pensamentos e essas proibições, esses limites impostos pela igreja. Tem alguns cientistas, digamos assim, cientistas no sentido não do método científico, mas alguém que explora, alguém curioso, alguém que quer descobrir. Por exemplo, Leonardo da Vinci, que eu particularmente sou um fã, que comprava escondido corpos, né, cadáveres, para poder dissecar e poder ver, né, como funcionar, por mais que Leonardo não seja da época do Iluminismo, é mais do Renascimento, mas ainda assim buscava entender esse funcionamento mesmo contra a igreja, inclusive, mesmo sendo um funcionário muitas vezes da igreja, ele também ia contra, né, muitos reis, muitos imperadores da época pagavam ele para ele não depender 100% da igreja, e nessa liberdade, digamos, que ele tinha, ele acabava fazendo esses estudos que eram de fato proibidos, né, passíveis de excomungação. Bom, mas voltando ao iluminismo, que é esse período que existe essa iluminação, a gente vai também culminar na Revolução Francesa, Revolução Americana, né, os princípios, liberté, égalité, fraternité, enfim, não vou entrar muito nessa linha porque já é uma outra história, mas a gente criou ali um cenário, um contexto em que negou-se muitas vezes o esotérico para poder trazer algo mais material, mas lembrando dentro dos limites do contexto, das tecnologias e do próprio conhecimento da época. Nesse momento, a gente pode entender duas correntes filosóficas que tentavam explicar o homem, a psicologia, digamos assim, psicologia enquanto o estudo da psique, estudo da mente, porque nós somos como somos, enfim. E a primeira dessas linhas é o dualismo, que teve como grande expoente, digamos assim, o René Descartes, que fazia uma distinção entre mente e corpo.
E que era essa distinção, né? A mente era a matéria pensante, mas ainda não era algo material, era algo ainda um pouquinho esotérico, não se entendia muito bem, e o corpo por si só é a matéria em si, física. E essa separação fazia com que a ideia era o quê? Que mente e corpo fossem coisas distintas, obedecessem leis distintas, regras distintas. Então, o funcionamento da mente ele não obedecia às mesmas leis que o funcionamento do corpo e vice-versa. E como a gente sabe, isso fundamentou muito debate ao longo dos séculos. O que é mente, o que é corpo, quanto eles se correlacionam, quanto não. Mas enfim, tivemos, né, então o dualismo, tendo como expoente René Descartes, que tinha essa ideia, mente é uma coisa, corpo é outra, e eles não se conversam. Inclusive na psicologia, hoje a gente pode ver muitas linhas teóricas, abordagens que também trabalham dessa forma, olhando muito mais o processo mental, como se fosse algo muito separado, muito distante. Até quando a gente fala da própria psicossomática, é como se fosse um evento extraordinário, o corpo dar sinais de disfunções no cérebro. Mas isso parece, até para quem estuda um pouco mais de neurociência, isso aí é um conceito muito simples, muito básico, mas a psicologia muitas vezes se debruça sobre a filosofia, sobre algumas linhas quase esotéricas, e perde muito essa mão do que está acontecendo de fato, né, o que tem embasamento científico, o que a gente tem estudos, como a gente realmente entende o funcionamento. E aí temos na contramão uma outra linha, que inclusive já devo deixar adiantado, é o que eu sigo, é o que eu vejo, e existem fundamentos, que é o monismo. O monismo mono, ou seja, mente e corpo seriam uma única coisa, a mente seria processos, né, o que a gente entende por mente, no sentido de pensamentos, de sentimentos, enfim, seria resultado de processos químicos, elétricos, biológicos, por si só. Então, dentro do monismo, né, nós temos processos físicos e mentais a partir de um mesmo princípio material. A mente, ela é o resultado, ela é a nossa, como que eu posso dizer, explicação, é a nossa palavra, porque para todos esses processos, o resultado desse processo, então, se você está me ouvindo, se você está me vendo, se você está entendendo alguma coisa, isso exige todo um processo que, à primeira vista, parece algo muito natural, né? A própria linguagem, o próprio entendimento, a própria visão, só que você vai construindo esses conceitos, esse que você está me ouvindo agora, vendo e já está ligando isso a um outro assunto, talvez. Todo esse processo, ele, em última análise, são processos bioquímicos, neurobiológicos, acontecendo dentro de um órgão, que é o cérebro, e vai ter a representação enquanto a imagem, enquanto sons, enquanto palavras, enfim. E a partir dessa ideia do monismo, surge o próprio materialismo, né? Esse foco mais na matéria, no biológico, no órgão, e como isso vai de fato promover o que a gente entende, né? Explicando talvez de uma forma um pouco mais fácil. Como que esse material, esse conjunto de moléculas, esse conjunto de neurotransmissores, de células, vai criar tudo isso que é o ser humano? Então, à primeira vista, quando a gente, inclusive, está, né, durante a faculdade e tudo mais, a gente vê esse materialismo como, né, a própria palavra materialismo ganhou um tom pejorativo, como voltado para a ganância, então a gente associa coisa material, perde aquela coisa, nossa, incrível, extraordinário, nossa, sabe? Aquela coisa eufórica do descobrir algo novo, como se você focar no material, na matéria bruta, se você focar no corpo, não quer, né, como se você não fosse descobrir coisas incríveis também, até como eu citei na aula de introdução, sobre a descoberta da Susana Herculano Hauser, né, quantos neurônios existem, os 86 bilhões de neurônios. Isso foi uma descoberta incrível, que ela é material, né, focada no material. Então, existe
esse distanciamento durante a formação da ideia do material, do funcionalismo que a gente vai ver mais para frente, que é como o cérebro funciona. São pessoas voltadas, né, que se debruçam a estudar o funcionamento do órgão e como ele acaba tendo seus processos, que a gente chama de processos mentais, processos psicológicos, enfim. Mas ainda assim, tivemos essa linha do materialismo que ganhou tração com o surgimento das ciências naturais. Então, a biologia, a química começaram a trazer explicações sobre o que acontecia dentro desse órgão, né, a nível molecular. E com o tempo, essas próprias matérias, biologia, química, junto com a própria psicologia, hoje com inteligências artificiais, né, com a própria tecnologia de informação, vai promover o surgimento da própria neurociência, que é, né, uma área específica para esse entendimento científico do funcionamento do sistema nervoso. Bom, então entendemos que essas raízes filosóficas da psicologia, já partindo ali do iluminismo em diante, tiveram duas linhas quase, né, opostas. Foi o dualismo e o monismo. O dualismo a gente percebe muito bem até os dias de hoje. Já o monismo, né, essa questão um pouco mais material, essa questão mais unificada, é um conhecimento que poucas faculdades acabam passando, mas quando a gente vai estudar a parte de neurociência, vai estudar essa parte mais realmente científica da história, é com ela que a gente acaba se deparando e entendendo muito mais. Bom, então tivemos raízes na filosofia, a psicologia teve raízes na filosofia, mas ela cresceu, né, teve um terreno mais fértil quando ela se encontrou de fato com a ciência, que no século XIX era algo que estava emergente. Então a gente teve ali o iluminismo, as ideias iluministas, 1600 e pouco, 1700, né, até mais ou menos final do século XVIII. No século XVIII, pós-Revolução Francesa, a própria ciência começou a andar um pouco mais rápido, as tecnologias avançaram mais, inclusive, né, foi um período de muitas guerras, e guerras, querendo ou não, para o bem ou para o mal, elas acabam desenvolvendo grandes tecnologias, né, e aí sem julgamento de valor, mas acabam desenvolvendo tecnologia. Então, tivemos um contexto propício para o desenvolvimento desse estudo um pouco mais aprofundado. E uma das matérias uma das áreas que surge nesse momento é a fisiologia. O que é a fisiologia? É o estudo do funcionamento de corpos saudáveis, né, dos seres vivos saudáveis. Porque quando existe uma patologia, aí a gente vai para a fisiopatologia, são, né, outras, que é o estudo realmente de como aquela patologia, aquela doença, aquele transtorno vai afetar aquele tecido, aquele órgão, aquele sistema. Mas ainda assim, né, tivemos o surgimento da fisiologia. E tivemos, né, dentro da fisiologia, alguns cientistas que trouxeram grandes avanços. Um deles a gente conhece muito bem, mas vou passar, né, aos poucos. Primeiro, né, a gente pode falar dos experimentos, de Hermann von Helmholtz, que foi sobre a velocidade dos impulsos nervosos e como isso estava relacionado com a própria percepção sensorial. Então, com os estudos, né, de como se dava esses impulsos elétricos, essa comunicação dentro, né, do cérebro, do sistema nervoso, que inclusive devo falar que a gente sabe que existe a bainha de mielina no axônio de um neurônio. Então a gente tem ali a região dos dendritos, você tem, né, o núcleo, o axônio, que é aquele rabinho, e depois você tem os terminais axonais que vão se ligar aos dendritos do próximo neurônio, se ligar no sentido de aproximar, né, eles não grudam. Mas ainda assim, nessa região axonal a gente vai ter ali uma coisa que a gente chama de bainha de mielina, parece um monte de bolhazinha, e ela acelera
esse impulso elétrico, né, esse potencial de ação no axônio passando muito mais rápido, a 400 km por hora. Agora pensando, 400 km por hora em uma distância microscópica é muito rápido. Sem essa bainha de mielina, a velocidade seria de 4 km por hora. Então é uma velocidade absurda devido a essa bainha de mielina. Inclusive, algumas doenças neurodegenerativas estão relacionadas à deterioração da bainha de mielina. Então, os processos vão ficando mais lentos e neurônio que não é estimulado, ele é, como eu posso dizer, destruído, ele é inutilizado, afinal, né, toda célula gasta energia, se ele não está sendo utilizado, porque gasta energia, e aí a gente entra num potencial, numa depressão, a gente entra em uma LTD, que é um Long Term Depression, que seria uma depressão de longa duração, no sentido de não existe mais aquela comunicação com aquele neurônio, ele de fato vai desligando, enfim. Mas voltando como eu disse, eu vou realmente buscar algumas ideias só para jogar mesmo. Se tiver interesse, a gente pode mandar suas dúvidas, pode comentar aqui embaixo que a gente vai conversar sobre isso. Mas voltando para o Helmholtz, então ele teve, né, um papel nesse estudo da fisiologia, principalmente na velocidade dos impulsos nervosos e a própria percepção sensorial, trazendo esses conceitos físicos e químicos para explicar as experiências mentais e os comportamentos. E isso lançou a base da psicologia científica, ou melhor, de uma abordagem científica da psicologia. Se temos processos mentais, se temos comportamentos que acabam sendo correlacionados com a física, com a química, então qual de fato é essa correlação, o quanto eles se correlacionam, quanto disfunções químicas vão de fato impactar o comportamento, os pensamentos, o quanto isso pode vir a gerar um transtorno. E aí a gente percebeu, né, uma coisa: os processos mentais então poderiam ser medidos. E quando a gente consegue medir alguma coisa, a gente consegue modificar, a gente consegue analisar muito melhor, ainda que esses métodos de medição fossem experimentais até então, mas a gente vai falar disso de uma forma um pouco mais aprofundada um pouco mais para frente. E além do Helmholtz, Luigi Galvani e Johannes Miller, né, também estudando a fisiologia do sistema nervoso, definiram, né, perceberam e explicaram que o sistema nervoso ele tem um papel crucial na mediação entre o meio interno e o meio externo. Então temos ali processos mentais, temos funcionamentos de órgãos, enfim, todo aquele maquinário interno para que todo esse sistema sobreviva. E temos o sistema nervoso, e aí dentro do sistema nervoso a gente vai também incluir os órgãos sensoriais que vão captar informações do meio externo, primeiro para entender, né, captar essas informações, interpretar essas informações de forma que todo esse sistema, inclusive motor e tudo mais, possa responder de forma a proteger o próprio sistema. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar como se fosse uma empresa, né? O nosso corpo como se fosse uma empresa, a gente tem a cada célulazinha, ela é um funcionário. E aí existe dentro, né, dessa empresa um setor específico para analisar riscos fora, né, concorrentes ou até a parte jurídica, analistas políticos, enfim, coisas que podem vir a ameaçar essa empresa. E o que é essa empresa acabar de existir? Todas essas célulazinhas, todas essas pessoinhas que trabalham ali dentro, elas não têm para onde ir. E aí a própria vida delas pode acabar. Então, para manter, né, essa manutenção das próprias células, visto que somos seres multicelulares, então nossas células, de certa forma, elas não só são especializadas a desenvolver uma função específica, mas elas por si só também querem sobreviver, né, digamos assim. Então, foi desenvolvido esse setor, que seria o sistema nervoso, para poder
a interpretar tudo isso que está acontecendo de fora e proteger essa empresa, proteger esse corpo, para que as próprias células sobrevivam tempo suficiente e com qualidade suficiente para que elas consigam se propagar, né? Ou seja, se reproduzir de alguma forma. Então, tudo isso para resumir o quê? Helmholtz, Galvani e Miller entenderam que o sistema nervoso ele é um intermediador de eventos externos e internos, visando um equilíbrio para quê? Para que as células e, por consequência, a própria pessoa sobreviva por mais tempo. Bom, outro, e aí é uma coisa que a gente conhece muito bem, né, básico de faculdade, que são os reflexos condicionados, que são, né, foram um outro ponto de avanço dentro da psicologia científica, que do Ivan Petrovich Pavlov. A gente sabe que o Pavlov ele estava estudando como que era esse funcionamento de fato, né? Então, Helmholtz, Galvani, Miller entenderam que o cérebro, o sistema nervoso, teria essa função de integração de informações e promoção da sobrevivência. O Pavlov queria entender um pouco melhor como que algo externo poderia modificar algo interno de forma que essa modificação interna promovesse uma resposta daquele corpo, daquele sistema, de volta para o externo. Então, a gente sabe, né, dos experimentos do Pavlov com os cães, né, que foi algo cirúrgico, né? Não era só pingando, realmente ele fez uma cirurgia, grudou caninhos, digamos assim, dentro da boca dos cães, perto da glândula salivar, para ver quando ele apresentava a carne, o quanto de saliva saía e o que acontecia depois. Então, havia apresentação de um estímulo externo, havia uma resposta dentro daquele corpo que fazia algo externo, que era a produção de saliva, de forma a liberar, né, essa substância dentro da boca, para na hora que o cão comesse, já pudesse criar, comece a iniciar a digestão para facilitar todo esse processo, logo acelerando a absorção de nutrientes, e essa absorção de nutrientes chegaria nas células e promoveria a sobrevivência dessas células. Então, a gente, né, traz muito para o lado psicológico, muito, né, o estímulo, resposta, mas em última instância o intuito do Pavlov era entender essa fisiologia, como que algo externo provoca algo interno, como esse algo interno vai ter uma resposta de volta para o externo, de forma que promova a sobrevivência daquele sistema. E aí, né, com os estudos do Pavlov, o que a gente pôde, então, entender? A importância dos mecanismos fisiológicos na formação do comportamento, como todo esse processo vai gerar uma resposta, um comportamento, uma ação. E aí a gente já começa a ter as bases do que a gente teria, né, que a gente entenderia como o behaviorismo, como a neurociência comportamental também. E por fim, as descobertas de Charles Sherrington, que elucidou a complexidade sináptica do sistema nervoso. A gente sabe que sinapses são aquelas regiões em que dois neurônios se aproximam, se encontram, né? Eles não se fundem. Isso seria quase uma transmissão elétrica, mas em seres vertebrados e multicelulares, tais como nós, seres humanos, isso é mais raro um pouco, é mais difícil de acontecer, ainda que aconteça principalmente na comunicação com células musculares, com tecido muscular, mas assim é um pouco mais lento. Então, foi, né, o Charles Sherrington que descobriu que a sinapse é essa região de encontro entre neurônios para que eles se comuniquem. Como? O neurônio pré-sináptico vai liberar neurotransmissores que serão captados pelo neurônio pós-sináptico e então esses neurônios pós-sinápticos, ao captar essas moléculas de neurotransmissores, vão abrir canais de sódio, fechar, né, vai ter uma mudança da carga voltaica
da membrana na membrana celular, ou seja, o meio interno, ele vai alterar em relação ao meio externo. Essa modificação vai abrindo canais de íons, e essa entrada e saída, né, de potássio, cálcio, sódio, vai enviando ao longo, né, desse neurônio. Entra potássio, sai cálcio, essa alteração de íons. À medida que isso vai avançando, vai enviando um sinal elétrico e vai chegar lá no terminal axonal, no finalzinho do neurônio, e vai ser transformado em uma mensagem química novamente, que vai enviar, né, esses neurotransmissores na fenda sináptica, que vai ser captado pelo neurônio pós-sináptico, vai acontecer tudo isso de novo, enviando informação, né, ao longo de todo o sistema. Então, a descoberta dele foi o quê? Que existe esse lugar. Tudo isso que eu expliquei veio um pouco, na verdade, muito depois, mas é basicamente explicando só que tivemos 3 grandes avanços. Os estudos de Hermann von Helmholtz, com Galvani, Miller, que entendeu o sistema nervoso como esse centro de integração de informações e comando de comportamentos, né? Ou seja, esse controle do comportamento mediante a relação com o meio. Temos os reflexos condicionados de Ivan Petrovich Pavlov, que entendeu que estímulos externos criavam um comportamento, né? Desencadeavam de alguma forma algum comportamento, e isso tinha todo um processo fisiológico e neurofisiológico por trás. E por fim, a gente entendeu que temos a comunicação, temos esse sistema nervoso fazendo alguma coisa ali, temos o meio externo influenciando essa uma coisa que vai responder de alguma forma, e por fim, a gente já entendeu que tinham algumas células neuronais, inclusive eu esqueci de colocar, mas eu poderia ter posto, os desenhos anatômicos do Santiago Ramon Carral, que fazia desenhos de neurônios, ou seja, a célula base do sistema nervoso. Então temos, né, também essas descobertas do neurônio sendo a célula base do sistema nervoso, e como eles se comunicavam nessas regiões que o Sherrington descobriu que são as sinapses. E só um tempinho, deixa eu só tomar uma. Chegamos então ao século XX, então temos esses fisiologistas de modo geral que queriam entender o funcionamento do corpo, mas a neurociência por si só ainda não era uma disciplina consolidada, única, né, com seu próprio método, com suas próprias tecnologias, com seus próprios avanços. Nesse momento, a gente ainda era algo assim, vamos estudar fisiologia, vamos estudar tudo, né? Apesar de ter experimentos mais específicos, ainda assim não era algo muito, neurociência, isso aqui, vamos estudar qual é o nosso starter pack de neurocientista. Não tinha. Então, a partir do século XX, a gente começa a ter, no início do século XX, até como eu citei Freud, né, apesar de ser um fisiologista, antes do desenvolvimento da teoria psicanalítica, primeiro e segundo tópico, enfim, ele era um fisiologista. Tá. Né, nesse final do século XIX e início de XX. Mas também no século XX, outras pessoas se debruçaram sobre o sistema nervoso por si só, né, sobre essa parte neurológica, digamos assim, desse funcionamento do sistema nervoso. Inclusive, lembrando que quando a gente fala de neurociência, a gente não está falando só do cérebro, especificamente, que o cérebro é só aquela parte mais acima, a gente vai ter cerebelo, tronco encefálico, a própria, né, coluna vertebral, as ramificações nervosas, e a gente pode falar também de comunicação com músculos esqueléticos, a gente pode falar da comunicação com órgãos, a gente vai separar, né, em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, enfim. Então, neurociência acaba sendo, né, uma área muito ampla que estuda todo esse processo, que de fato se iniciou ali como uma disciplina por si só no século XX. Nesse momento, a gente pode dizer que há uma junção entre a psicologia que a gente entendia, né, mesmo aquela linha do dualismo do Descartes, quanto do monismo,
que é o quê? O entendimento. O que é a mente, por que nós pensamos, como nós pensamos, enfim, todos esses processos com a ciência biológica, né? Então, a gente começa a falar de uma neurobiologia, a biologia do cérebro, do sistema nervoso. E algo que impulsionou muito a neurociência como um todo foi o desenvolvimento de tecnologias de neuroimagem. E elas permitiam que a gente tivesse alguns insights sobre a estrutura e função do cérebro vivo, porque muitos dos estudos, como eu disse até dos desenhos anatômicos do Ramon e Cajal, eles eram feitos pós-mortem. E o que é o problema? Um dos problemas dos estudos pós-mortem, que você não vai ver, você vai teorizar aquele funcionamento, você imagina que seja daquele jeito, mas você de fato não vê, você não comprova, é assim exatamente por causa disso que funciona. Você não vê, né, o sistema em funcionamento. E o que é o ponto disso? Por exemplo, uma neurotransmissão, em um estudo pós-mortem, né, e principalmente com as tecnologias que existiam na época, você não teria acesso a como que se dava uma neurotransmissão, essa ativação de um neurônio para outro. Né? Eles estavam mortos, eles não estavam liberando mais nada ali. Então, você teorizava, você percebia que existiam canais, receptores e tudo mais, mas tá, como que é a coisa de fato? Então, com os avanços nas tecnologias de neuroimagem, ressonância magnética funcional, a tomografia por emissão de pósitrons, enfim, a gente começou a ver como que se dava áreas do nosso cérebro, principalmente quando a gente estava desempenhando alguma tarefa, que área do cérebro é ativada, qual que não é, qual se comunica com qual. Então a gente começou a ter ali uma visão um pouco mais, uma visão, né, de fato, de como que, do que estava acontecendo nessa estrutura intracraniana. Então, como eu disse, né, os pesquisadores puderam correlacionar essa atividade cerebral com processos cognitivos comportamentais. Então, se eu estou levantando essa xícara, inclusive foi um presente de um professor, aproveito e faço propaganda, porque eu gosto muito dele, estou levantando essa xícara. Que área do meu cérebro, já adianta o sistema motor, mas vamos lá, que área do meu cérebro está sendo ativada para que eu levante essa xícara, para que eu levante até essa altura? Qual área do meu cérebro está sendo ativada depois para parar o movimento, ou seja, inibir o comportamento de levantar? Então, todo esse processo começou a ser visualizado. Então, tivemos, inclusive, no século XX, um avanço, né, no sentido do entendimento da cognição, do comportamento humano, ou seja, da mente humana, em 100 anos, o que a gente não teve em 3.000 anos. Né? Foi um século realmente absurdo nesse sentido do conhecimento científico, quanto que ele avançou. E isso também se deve ao que eu disse antes, a guerras acabam desenvolvendo tecnologias que, no primeiro momento, para o mal, a gente pode falar ali, que eu falei da tomografia por emissão de pósitrons. A descoberta desse processo que se tornou, né, todo um maquinário para a saúde veio de estudos para o desenvolvimento de bombas atômicas. Então a gente tem, né, a Maris que vem para bem, com todo respeito a tudo que aconteceu, né? A gente, inclusive, precisa tomar muito cuidado. É que, como professor de história, isso para mim é muito tranquilo, é uma coisa muito natural de falar, mas tem pessoas que se chocam, né, com essa naturalidade. Teve uma guerra e desenvolveu uma tecnologia que a gente usa para algo bom hoje. Né? Mas, enfim, a gente conseguiu, então, no século XX, ter esses grandes avanços. Inclusive, a década de 90 é conhecida como a década do cérebro, que ali, por mais que muitos estudos tenham se iniciado antes, foi nessa fase, né, nessa época, que, de fato, muitas comprovações vieram. Por exemplo, e um exemplo de um neurocientista que eu admiro muito, que eu acho incrível o trabalho dele. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, que depois eu disponibilizo o artigo. É um artigo mais longo, né? Uma tese de doutorado. Salvo engano, ele já era doutor, mas foi todo um estudo que levou 50 anos. Ele se iniciou, de fato, ali nos anos 50, que era como um cérebro aprende.
né? Uma pergunta que parece básica. Ah, a gente vai, aprende uma coisa, consolida a memória. Tá, legal, consolida a memória. O que é o consolidar a memória? O que acontece com uma síntese proteica de né, dentro de um neurônio que vai aumentar essa matéria, digamos assim, ou seja, um crescimento dendrítico que vai se ligar a um outro neurônio? Como é esse processo? Agora, ok, não, aprendi algo novo, cresceu um dendrito, se ligou a outro neurônio para comunicar e criar uma ideia nova que vem daquele conceito. E aí, quanto mais eles conversam, né, quanto mais eu repito isso, mais esse bracinho, esse dendrito, ele vai ficando mais forte, mais grossinho, digamos assim, e vai mandando mais rápido as informações para esse outro neurônio. Tudo bem. E a processo a nível molecular bioquímico? Como é esse processo? Então, né, o que é a cadeia de eventos dentro desse neurônio? Né, a gente já vai, mais para frente, vai falar de neuromodulação, vai falar de neurotransmissão, né, desse potencial de longa duração, enfim, dessa modificação do funcionamento neuronal para ele ser mais rápido, para a gente falar algo mais rápido, entender um conceito mais rápido, enfim. Todo esse processo está envolvido em um neurônio. Você aprende uma coisa, cria-se esse bem fraquinho, esse bracinho, digamos assim. Na hora que isso acontece, existe uma reação em cascata dentro do neurônio que vai desencadear uma síntese proteica para mandar mais proteínas, não pensando no macronutriente em si, mas mais aminoácidos para formar esse músculozinho, sabe? Falando de braço, para aumentar, hipertrofiar esse dendrito, para ele ficar mais forte, para ele enviar mais neurotransmissores, na verdade, mais terminais axonais, mas os dendritos também fazem isso, deixar mais forte para que ele se comunique mais rápido e mande mais neurotransmissores para outro neurônio. O trabalho, né, então, que eu estava falando do trabalho que levou 50 anos, foi a descoberta de todo esse processo, que hoje para a gente, né, parece, é isso que acontece. Mas descobrir isso, né, a nível bioquímico o que estava acontecendo, quais moléculas eram liberadas, quais eram impedidas de ser liberadas, quais, né, neurônios estavam de fato se comunicando, como se dava tudo isso, foi o trabalho do Eric Kandel, que inclusive tem um livro de neurociências chamado Princípios de Neurociências, do Eric Kandel, mas essa descoberta foi o Kandel, Irving Larsson, salvo engano, que é sueco, e mais um outro pesquisador que eu não me lembro ao certo, faz um tempinho que eu li esse estudo, mas foram 50 anos e de fato eles só foram chegar à conclusão ao final do estudo na década de 90, quando muitas tecnologias permitiram que toda aquela teoria fosse mostrada, comprovada, enfim, inclusive rendendo o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia para esses pesquisadores. Então, Kandel é um Nobel também. Bom, então, com todos esses avanços no século XX na neurociência, frente a muitas teorias filosóficas que a gente tinha da explicação do comportamento humano, inclusive esotéricas, por um desejo divino, por estar possuído, isso e aquilo, houve uma quebra de paradigma. Então, tudo que se acreditava antes, principalmente dessa base filosófica esotérica, começou a dar lugar, para muitas pessoas, não todas, a essas explicações um pouco mais biológicas do comportamento e da cognição humana. Ou seja, a gente começou a ter comprovações, experimentos, né, uma investigação empírica, né, do que está acontecendo, que deu lugar, né, que tomou esse lugar das explicações antes mais fantasiosas, com todo respeito a quem acredita, mas tivemos então comprovações desse funcionamento neural. Bom, pessoal, a nossa primeira aula fica por aqui, as raízes filosóficas e científicas da psicologia, então todo esse processo, só repassando, temos, né, o mundo das ideias de Platão, tudo mais, a gente tem aquele período ali do cristianismo, né,
depois de Cristo até 900 e pouco, né, depois de Cristo, quando a igreja de fato começa a ganhar muito poder, começa a ter aquelas guerras entre árabes, né, os mouros entrando pela Península Ibérica, os europeus de modo geral, vários povos, godos, visigodos, lutando, né, contra eles, e aí virou, digamos, a febre do momento, era essa guerra santa, digamos assim. Então, dentro da Europa, dentro, né, do que a gente chamaria de Ocidente, até então, o assunto virou igreja, guerra santa, cruzadas, enfim, tivemos esse controle mais teocrático, digamos assim, ainda que houvessem reis, mas eles eram submissos à igreja de uma forma ou de outra. Em algumas áreas, né, do mundo árabe ainda existia pesquisas, ainda existia esse desenvolvimento dos estudos, mas como era árabe, ou seja, é algo infiel, não se pode estudar. Muitos poucos europeus estudaram esses conteúdos árabes, né, até para poder levar a medicina, tal como a gente conhece, para a Europa. Mas tivemos esse momento. Depois, né, dessa perda de poder da igreja, muitos reis absolutistas rompendo com a igreja, nós tivemos então um período ali, 1700 e pouco, do iluminismo, que é esse resgate das ideias iluminada, a luz, esse conhecimento mais distante da igreja, distante no sentido, né, não tão obedecendo ao que a igreja autorizava estudar ou não, do iluminismo permitiu que essas ideias florescessem, crescessem, e aí houvesse o desenvolvimento das ciências tais como a gente conhece hoje, claro, partindo dos alquimistas. Eu não quero entrar muito nesses assuntos porque é um tipo de assunto que eu amo, acho maravilhoso. Quem me conhece sabe que, né, dos meus estudos nessa área, mas enfim, a gente tem, né, com a alquimia, inclusive dentro de sociedades secretas, dentro de tabernas, né, principalmente na Inglaterra, a gente tem desenvolvimento desses ideais iluministas, que depois vai para a França, vai levar a Revolução Francesa, que vai levar também, inclusive a França apoiou os Estados Unidos nessa época da Revolução Americana, que é a personificação dos ideais iluministas. Enfim, houve uma abertura para o desenvolvimento das ciências, né, do teste, da análise, dos experimentos. Também tivemos, com o tempo, o desenvolvimento do método científico, digamos assim, mas apenas no século XX que a gente vai ter grandes avanços, de fato, na neurociência, de forma a explicar toda aquela filosofia que a gente já viu para trás, a explicar como de fato era a biologia daquilo, como era a comunicação entre neurônios, onde se dava essa comunicação, como um neurotransmissor agia, como outro neurotransmissor agia, se ele era excitatório, se ele era inibitório. Então, tendo entendido tudo isso, a gente começa então a ter as bases para entender de fato a psicologia científica, né? A ciência da psicologia, não a psicologia no estudo da psique por si só, mas o estudo da matéria, do ser biológico que tem como resultados processos mentais, comportamentos. Ou seja, a gente começa a ter as bases do que vai explicar quem somos, por que somos e o que podemos vir a ser. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que tenham gostado. O mapa mental vai ser disponibilizado depois. Qualquer dúvida, sugestão, comente aqui embaixo. E como eu disse, essas aulas são muito mais uma conversa, um passar um conhecimento de uma forma mais leve, mais tranquila, parar para tomar uma água, como se a gente estivesse juntos de fato, e não fosse só uma aula gravada online, que de fato é, mas eu não queria que fosse assim.
fosse uma coisa mais divertida. Então, espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula, o nascimento da psicologia científica. Até mais!